Nós da família ID acreditamos de que Deus ele não erra quando ele pede que nós oremos sem cessar. Vocês acreditam nisso? Vocês também acreditam de que o nosso Deus que pediu para ir a, a essa missão de salvar pessoas, começa em Jerusalém essa salvação, começa buscando entre o nosso povo, em nossa casa. Ele quer que haja conversão entre pais e filhos, filhos e pais. Ele quer que haja conversão nas famílias, dando ênfase à família, que é o alvo principal do inimigo, do ataque do inimigo. E a família ID tem esse propósito de nós darmos ênfase em salvarmos dentro e também fora. Concordam comigo? Não é esse o nosso objetivo? E cada vez mais Deus está unindo a nossa família com esse objetivo e derramando o Espírito Santo para que isso seja uma realidade. E eu confesso que tem situações que eu falo, Deus, só oração. E a irmã Maritã, ela vai dizer um pouquinho para mim de onde ela é, porque eu sei que alguns aqui podem não saber, e vai falar um pouquinho, irmã Maritã, do meu contato contigo e de um desafio que eu fiz. Irmã, faça uma dupla de oração com alguém aqui da família que esteja sem dupla, e em especial sugerir alguém para ela, e ela vai contar em uns 2 minutinhos, bem resumido, essa introdução e falando, né? Porque queremos louvar, queremos agradecer a Deus, porque Ele ainda atende às nossas orações. Por favor, irmã Maritã. E eu me chamo Maritã, sou de Barra Velha, né, Santa Catarina. Dá pouco tempo que estou aqui, poucos meses, porque às vezes faço missão fora do Brasil, estou às vezes fora, mas graças a Deus estou iniciando um percurso em casa. E ID é uma coisa interessante, quando eu conversei com o pastor, dentro da nossa casa nós podemos ir ID, podemos também. Eu, como comportora, sinto muita saudade, mas por a internet agora é o nosso meio, né, de comunicação. Também pela minha idade, eu não posso ficar assim na linha de frente. E, graças a Deus, eu conheci o ID. Tem 4 meses, parece, né, pastor? E, através desse ID, eu disse, Senhor, será que online, esse serviço online funciona para uma comportora? E venho orando muito, porque desde a Europa que eu pergunto, mas como é que se faz a pregar via internet, né? Mas esse confinamento fez todos esses propósitos que Deus tem para a nossa vida. E quando eu estava orando sozinha e via no ID, fulano com fulano, todo mundo em dupla, eu disse, pastor, onde eu vou encontrar uma dupla? E ele me indicou e eu orei sobre 2 pessoas, e aí fiquei, depois de ser essa dupla de ficar orando sem se ver. Você sabe aquele desafio, foi o Espírito Santo comigo mesmo, porque eu precisava ver as pessoas. Orar e deixar uma oração, para mim foi um grande desafio, né? Que eu já deixei, mas no início não era possível. E finalizando, que eu sou muito conversadeira, aí o pastor também me colocou uma bem no norte e uma no sul. E eu fiquei até com todas as 2, viu, pastor, por surpresa. Eu tenho também a outra irmã que eu oro por ela de vez em quando, nós oramos, ela ora por mim também. E a Shirley foi uma coisa assim, muito especial, madureira. Eu não conheço o Rio de Janeiro. Eu falei para ela, olha, eu me casei com 25 anos, quando eu estive no Rio de Janeiro. E nós criamos uma grande amizade. Eu sou muito feliz de ter conhecido a Shirley. Ela me conta muito da vida dela, conheci a família dela através dela, conheci as fotos. Essa mulher é uma mulher divina, porque ela me chamava em horários mais assim lotados, no meio da estrada. Parecia momentos a sós, quando você tem que orar em qualquer lugar. Então, ela me chamava em lugares mais sensíveis e a gente orava. Às vezes eu também estava em lugares que não podia orar e a gente orava. E graças a Deus não foi assim os horários marcados, porque a nossa vida era um pouco eu trabalhando, ela fazendo as coisas dela.
mas o pouco da conversa que nós tivemos mais junta cresceu essa amizade, da onde a gente tivesse necessidade de orar, a gente estava orando. Então, não importava dentro do ônibus, eu trabalhando, ela em qualquer atividade dela, e a gente parava para orar. E a surpresa é uma pessoa que tem muito, muito, muito a oferecer a Deus. Eu agradeço a Deus por você, sabe, Sheila, porque você tem um potencial muito grande, um crescimento muito grande, e pode oferecer, pode ir e trazer muitas e muitas pessoas para o Senhor. E esse é o momento que o Senhor te chamou. Chamou sua filha, chamou toda a sua família, enfim. E eu te quero muito bem e quero que esse não é um término, mas um reinício para as nossas orações continuar, porque é agora que as coisas vão ficar assim, talvez o inimigo vai querer trabalhar e nós não vamos deixar, tá certo? Obrigado, irmã Maritã. É um anjo na minha vida, Maritã, que Deus colocou na minha vida, viu? Deus te abençoe, mesmo. Não foi eu, amor. Eu vou fazer uma pergunta para a irmã. Quando desafiamos que a irmã Maritã orasse, né, contigo, Shirley, eu já havia falado e sentido no meu coração quando a irmã me procurou, e também o irmão Fernando nos procurou, onde nós tivemos vários encontros, onde nós ouvimos de vocês dois de que a crise, em especial que vocês estavam passando, estava sem solução e sem volta. E eu pensei naquele momento com Deus e disse: Deus, qualquer crise só existe vitória e solução com oração. E exatamente nesses 10 dias de oração, nós estamos orando pelas famílias. E quando os irmãos estavam dispostos a não mais tentarem o casamento, então eu falei: Senhor, como pastor, como a irmã Shirley e irmão Fernando são minhas ovelhas, eu só tenho uma solução: recorrer à família Ide e recorrer à oração. Então, Fernando, antes que a irmã Shirley fale, já vi que ela está aí querendo falar, mas eu vou perguntar ao irmão, porque foi o Senhor que me disse, viu, Fernando? Me disse aí com carinho, dizendo assim: pastor, não quero mais voltar para minha esposa. Qual foi o milagre, então, Fernando? Conta agora para mim, depois passa para a Shirley. Me conta a bênção da resposta de Deus em oração e restaurar a sua família, o perdão entre vocês. Por favor. Então, pastor, quando nós conversamos com o senhor naquela última vez, né, na igreja, o senhor colocou o desafio, né? E confesso que no momento eu fiquei pensando e assim não estava completamente decidido, né? Mas a proposta realmente era boa e era a proposta que realmente também eu acredito que é o que dá certo, né? A oração. Então, eu saí dali, tive algumas dificuldades durante o percurso, mas mesmo assim Deus continuou falando, o Espírito Santo continuou falando ao meu coração, e a gente orando, né? E o milagre vai acontecendo, né? Vai acontecendo aos poucos, porque também a gente não buscou como deveria mesmo, mas mesmo assim o pouco que buscamos, Deus realizou milagres, né? E eu coloquei um propósito no meu coração, quando terminar esse percurso, a gente conversar, né? Para saber o que está acontecendo um com o outro, né? E eu não sabia o que estava acontecendo com a Shirley, né, em relação a isso, nem ela sabia também se a gente estava realmente orando assim, em busca disso. Então, chegou essa semana, não se lembra qual o dia, né? Lembra-se? Então, eu perguntei para ela, né, se ela estava orando neste propósito, e ela falou que estava. Então, quando ela falou assim que estava orando, eu falei: então, Deus realmente está operando o milagre.
Mas porque tinha colocado no meu coração, eu falei, se eu perguntar para ela e ela falar para mim que não está orando neste propósito, então realmente é porque não dá mais. Mas se Louvado ela... seja Deus, então, Fernando. Então eu falei, pastor, aí quando ela falou que estava, eu falei, então é porque Deus está querendo, está ainda nos aceitando, né, como uma família. Amém. Então essa foi a resposta para mim, entendeu? Então foi realmente quando eu vi isso, eu falei, não, então Deus operou o milagre. Amém. Amém. O milagre que você me disse que não perdoaria, a Shirley disse que não perdoaria o Fernando, e hoje vocês estão juntos aí, perdoados por Deus também. Irmã Shirley, está feliz, acredita na oração, quer dar a sua palavra e seu testemunho também, agradecendo a Deus e a família Ide por estarem orando por vocês? Eu quero agradecer, sim, pastor. Eu quero agradecer você, primeiramente, né? Porque foi você que colocou esses anjos aí na minha vida como Maritã, né? Para que eu pudesse ganhar um fôlego nas orações, né? Porque uma coisa é orar sozinho, outra coisa é orar com outro irmão, né? E a Maritã assim, foi um anjo que o Senhor, eu agradeço muito. Ela, assim, me motivou muito nas orações. A gente teve também muita resposta à oração durante esse tempo, né? E essa é mais uma resposta que a gente vê que Deus realmente nos ouve, nos escuta, nos atende. Louvado seja Deus por isso. Amém. Eu estou feliz sim, pastor. Feliz sim. Sei que a luta não terminou. Um beijo para você também, minha amada. A luta não terminou, a luta só está começando, que a gente não pode dormir, né? Não pode deixar nem o dia passar sem estar buscando Deus. É isso. Tenho fé que daqui por diante vai dar tudo certo. Amém. 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 Shirley e irmão Fernando, e toda a família Ide, queridos, nesses 10 dias de oração, nós temos hoje, então, um testemunho de que, se orarmos, se buscarmos, Deus realmente realizará milagres, começando Amém. em Jerusalém, em nossa família. Então, eu peço a Deus que continue nos dando fé para acreditarmos, e agradeço o testemunho do Fernando e da Shirley, que viu, irmã Maritã, para mim, como pastor, eu disse para Deus, quando eu pedi ajuda a ele, que me indicasse alguém, falei, Senhor, para que esse casal não se separem, é necessário um milagre, e não existe milagre sem a ajuda de Deus e sem a oração. Então, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, irmã Shirley, muito obrigado, irmã Maritã. E como a Shirley já mencionou, não parou, não podem parar. E Deus continue ajudando porque eu preciso também das suas orações, da oração da Shirley. A gente é uma da outra, então nós não vamos parar. Amém, amém. E agora vem a outra fase, quando vocês começarão a orar e ajudar a Shirley e ao Fernando e a irmã Maritã a verem pessoas sendo batizados, também entrando na igreja, casais e famílias que estão aí entristecidos, passem a receber também esse Jesus no coração. Muito obrigado, agradeço imensamente o testemunho. Obrigado, Fernando, obrigado, irmã Shirley, obrigado, irmã Maritã. Esse testemunho, realmente, eu esperava que fosse bem mais adiante, mas Deus deu essa vitória já para esse casal, essa família, honra e glória de Deus. Obrigado, Deus abençoe vocês.